Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, Saquarema. E a nossa igreja é pastoreada pelo nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos, na qual quero transmitir o abraço dele para você que está nos assistindo neste momento. E deixa eu te fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no canal de nossa igreja no YouTube, se inscreva lá. Nos dê essa honra, esse privilégio, para você se inscrever no canal, no YouTube da nossa igreja. É só você digitar desta maneira: Estudos Bíblicos, Ministério Plenitude. Estudos Bíblicos, Ministério Plenitude. Vai lá, se inscreva lá, dê um ok e faça parte desse grupo que está evangelizando, tá? A nossa nação e ganhando almas para o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero, irmãos, trazer uma palavra de Deus para os nossos corações neste momento, que está registrado aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui o escritor aos Hebreus fala do poder penetrante da palavra de Deus. O que a medicina não faz, a palavra de Deus faz. O que o psicólogo não faz, a palavra de Deus faz. O que o homem comum não pode fazer, a palavra de Deus faz. Por quê? Até o que o advogado não consegue fazer, a palavra de Deus faz. O que o promotor não consegue fazer, o que o juiz não consegue fazer, o que o presidente da República não consegue fazer, a palavra de Deus faz. Porque a palavra de Deus é viva, ela tem vida própria. Quando ela é ministrada, ela cria fé. Porque a Bíblia diz que a fé nasce através de ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, tudo que se profetiza através da palavra de Deus, em acordo com a palavra de Deus, acontece, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Sabe por quê? Que eu lhes disse tudo isso usando os títulos anteriores, que o que eles não conseguem fazer, a palavra de Deus faz. É porque a palavra de Deus tem o poder de penetrar na alma e no espírito. O único que pode tratar da alma e do espírito é o Espírito Santo pela palavra de Deus. Isso mesmo. O que o remédio não consegue fazer, o que outros meios não conseguem fazer, só a palavra de Deus faz e vai e penetra nas juntas e medulas. E é poderosa para criar fé em você. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão poderosa que em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, a Bíblia compara a palavra de Deus como pão. Olha só o que está registrado em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 3. Diz assim a palavra de Deus: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aqui neste versículo, Deus está explicando a Israel, seu povo, que quando eles saíram do Egito, todas as manhãs e toda tarde, o povo comia maná do céu. Era o pão enviado do céu. Mas só que em períodos de tempo, Deus também permitia Israel passar provações para ouvir a sua palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como o nosso corpo físico necessita de água, necessita de almoço, de janta, necessita dos nutrientes principais, a principal fonte que sustenta a vida do crente é a palavra de Deus. A principal fonte que sustenta a vida de qualquer ser humano é a palavra de Deus, porque ela é inerrante, ela é eficaz.
Também no livro de Salmo, de número 119, a palavra de Deus é comparada como mel. O mel simboliza delícia, porque a palavra de Deus é delícia para a nossa alma. Olha só o que o salmista escreveu no Salmo 119, versículo de número 103. Glória seja dada ao nome do Senhor. Salmo 119, versículo de número 103. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Estou demorando um pouquinho aqui porque é um salmo um pouco grande, mas já achei. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Não existe doçura maior e melhor do que a palavra de Deus. Quando nós temos o prazer de estarmos envolvidos com a palavra de Deus, ela se torna doce, ela se torna palatavelmente agradável. Aleluia! E o Salmo 119, verso 105, também chama a palavra de Deus de lâmpada. Diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada representa a capacidade iluminadora da palavra de Deus. Aleluia! A lâmpada representa a iluminação, sabe? E denuncia o que está certo e o que está errado. Quando você chega em casa e é de noite, acende a luz, você sabe o que está no lugar e o que está fora do lugar. Assim é a palavra de Deus. Quando ela é pregada, até mesmo fielmente ao texto, nós entendemos que a palavra de Deus, ela causa um impacto, ela traz direção. Quem está vivendo uma vida errada sente logo o desejo de mudar de vida, de se consertar com Deus, porque é a palavra de Deus que faz isto. Ela muda o curso, ela muda o rumo daquele que quer ser feliz. Glória a Deus. E a palavra de Deus também é chamada de luz, porque a luz simboliza a eficácia de dissipar as trevas. O que significa as trevas? O pecado. O pecado cega o homem. O pecado escurece tudo que está em volta da pessoa, faz ela não ver em qual abismo ela está caindo, em qual lugar ela está pisando. Ah, irmãos, é verdade. A cegueira espiritual, a treva que acompanha a vida daquele que só quer se prostituir, mentir, roubar, matar, tudo isso são trevas, sentimentos facciosos que o diabo coloca no interior do homem, o ódio, o engano, a lascívia, tudo isso são trevas. Mas quando a palavra de Deus entra na vida do homem, chega a luz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus criou foi luz. Haja luz, e houve luz. Depois que Deus criou a luz, tudo que estava fora do lugar, desorganizado, você vê o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas, e tudo que estava fora do lugar foi para o lugar certo. E o que não existia, pelo poder da palavra que saiu da boca de Deus, foi criado. Por isso que eu lhes digo que a palavra de Deus é poderosa. Ela tem o poder de criar, trazer à existência aquilo que não existe. Glória seja dado o nome do Senhor. Em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra de Deus é comparada a uma vara de amendoeira. Por quê? Simboliza a eficácia da palavra de Deus para, aleluia, um despertamento espiritual. O Senhor chama o seu profeta Jeremias e disse: viu aí, Jeremias, o que você vê? Ele falou: vejo uma vara de amendoeira. Então, assim como você está vendo esta vara de amendoeira, ela não falha quando dá a estação de gerar os frutos. Assim é a minha palavra, no tempo exato ela vai se cumprir. Creia, enquanto estou trazendo a palavra de Deus, se tem promessa de Deus para a sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele não é homem para mentir. Deus vai fazer acontecer a sua palavra na sua vida. A palavra de Deus também é um martelo,
está registrado em Jeremias 23, verso 29. Não é a palavra de Deus como um martelo que esmiuça a penha? Isso significa que não existe coração duro demais que não se quebrante diante da pregação da palavra do Senhor. Não existe homem, mulher, criança, adolescente, idoso que não tenha o coração duro demais, que não seja alcançado pelo poder da palavra de Deus. Agora em Marcos capítulo 4, versículo 14, a palavra de Deus também vai dizer que é uma semente. Por que a palavra de Deus é como a semente? Simboliza a capacidade de Deus de brotar e produzir frutos. Isso mesmo, a palavra de Deus tem um poder capacitador de fazer gerarmos frutos para o nome do Senhor ser glorificado. Em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 25 também, a palavra de Deus é comparada com a água. Por que a palavra de Deus é comparada em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26? Porque a água simboliza a capacidade de limpar, lavar, aleluia, e matar a sede, hidratar o corpo físico e também hidrata o corpo espiritual. Preste atenção, quando Paulo escreve aos Efésios, ele se refere ao poder poderoso da palavra de Deus como um poder que hidrata. A hidratação representa vigoramento, revigoramento das forças. Fala também de saúde, porque quando nós estamos hidratados, a nossa imunidade fica alta e fica impossível termos infecção. A pessoa só é acometida de infecção quando a sua imunidade fica baixa. E a palavra de Deus sobe a imunidade espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26 diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus limpa o homem. A palavra de Deus sacia as necessidades existenciais da vida do homem. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, a Bíblia chama a palavra de Deus de espada. Diz assim também, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que se usa uma espada? Para combater o inimigo em uma guerra. A palavra de Deus é a espada que vence Satanás. A palavra de Deus é a espada que joga o demônio por terra. Quer vencer Satanás? Quer vencer as guerras existenciais? Use a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada infalível. É uma espada de 2 gumes, corta dos 2 lados. É impossível o inimigo, quando é atingido pela palavra de Deus, não cair por terra. A palavra de Deus destrói os nossos adversários. Os 2 gumes são representados, aleluia, no Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus é poderosa, aleluia. E também a palavra de Deus é como um espelho. Olha o que Tiago escreveu. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 22 e versículo de número 23. A palavra de Deus é como um espelho. Diz assim: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Sabe o que significa isto? Aquilo que pregamos devemos viver. E devemos viver, e a nossa vida deve pregar mais do que a nossa fala. E também o espelho aqui, representado na palavra de Deus, fala da realidade. Todo mundo que quando se encontra diante do espelho, o espelho nunca vai maquiar você. O espelho nunca vai mostrar algo que não seja além de você. Você já se olhou no espelho hoje? Se você não fez isso, experimente. Vá no espelho
Se tem muito tempo que você não se olha no espelho, vai lá e se contemple. O espelho não vai mentir se tiver alguma ruga no seu rosto. O espelho não vai mentir para você se tiver alguma parte do seu rosto suja. O espelho não vai mentir se você é branco, você vai se mostrar como branco. Se você é negro, vai se mostrar como negro. Se você é moreno, vai se mostrar como moreno. O espelho nunca mente. Assim é a palavra de Deus. Ela nunca vai mentir. Ela nunca corta volta. A palavra de Deus mostra a realidade das coisas como tem que ser. E para finalizar, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus simboliza uma candeia. 1 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 19, diz assim: E temos muito forte a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. A palavra de Deus tem o poder de iluminar a vida daquele que estava em trevas. E eu termino nesta hora dizendo que o Senhor Jesus se declarou em João, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 12. Ele fala desta maneira: o Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quer deixar de viver em trevas? Quer deixar de viver no escuro? Quer deixar de viver na indecisão? Aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador, porque o Senhor Jesus é a porta da sua vida. Ele disse: Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Jesus é a porta da sua vida. Jesus também tem as saídas das decisões e soluções da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Fique com esta palavra no seu coração. E não se esqueça, aceite ao Senhor Jesus. Ele pode mudar a história da sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, querendo Deus.